Vamos falar da aprovação na CCJ da Câmara, daquela PEC que prevê o fim total do aborto legal. Esse assunto está dando muita repercussão e gerando muitas discussões em torno dos direitos das mulheres, do impacto na fertilização in vitro e também nas pesquisas com células-troncos. Um assunto polêmico que ainda vai ser, e a gente espera que seja, bastante debatido no Congresso Nacional. Por isso, a Susan Rodrigues foi fazer uma reportagem para a gente tentar entender melhor a proposta e esses impactos. Vamos ver. O projeto de emenda constitucional de número 164 de 2012 prevê uma alteração no artigo 5º da Constituição brasileira, incluindo que o direito à vida passa a ser desde a concepção. A mudança inviabiliza o aborto legal previsto em lei há mais de 80 anos, desde 1940. Atualmente, existem 3 situações em que a mulher tem o aborto assegurado: quando há risco de morte para a gestante, quando a gravidez é consequência de um estupro e em casos de anencefalia fetal, que é a má formação do cérebro. A votação trouxe questionamentos a respeito do alto índice de estupros de vulnerável no Brasil. A gente tem que lembrar, primeiro, criança não é mãe. É a garantia do direito à infância, inclusive sob a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma criança, uma adolescente vítima de violência sexual pode ser considerada mãe e ter que levar adiante uma gestação proveniente de uma violência sexual, de um estupro. No ano passado, o país registrou um recorde histórico de casos, com 83.988 registros. Isso representa um estupro a cada 6 minutos. Em Santa Catarina, em 2023, foram 3.132 casos registrados, um aumento de mais de 8% se comparado ao ano de 2022. Essas meninas seriam profundamente afetadas pelo impedimento de fazer um aborto, já que a vida do feto e do embrião, ela seria até prioritária, porque, enfim, quando você garante o nascimento, mas em detrimento, da saúde mental, até da saúde física, porque toda a gestação em crianças, ela é uma gestação de risco, A taxa de mortalidade materna para meninas de até 14 anos é muito maior do que para mulheres adultas. Então, é uma situação que coloca a vida dessas meninas em risco e que perpetua uma violência, Além disso, se aprovada, a PEC pode trazer dificuldades de acesso à reprodução assistida. Com a nova regra, os médicos não poderão reproduzir embriões excedentes, fazendo com que o processo seja repetido a cada tentativa. Sendo assim, o procedimento se torna ainda mais caro. Sem o excedente, também não há possibilidade de doação dos embriões para pesquisas, causando, por exemplo, a descontinuidade de estudos de células-tronco. Se eu não puder ter excedentes para depois só transferir embriões, eu vou precisar fertilizar cada vez menos. Eu fertilizo 5, chego num embrião, transfiro, não deu gravidez. Ok, vou lá, pego mais 5, então eu vou triplicar o custo quase deste casal. Se a gente tiver a proibição de fazer qualquer coisa diferente do embrião que está lá, a não ser colocar no útero, vai acabar também, a pesquisa vai parar. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 35 votos a 15. 3 deputados catarinenses foram a favor da proposta. A presidente da CCJ, Caroline de Tone, e a deputada Júlia Zanata, do PL, e Valdir Cobalcini, do MDB. É necessário essa discussão, até porque o Brasil já é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz, lá no pacto diz, que a vida é sim inviolável desde a concepção. Primeiro eu quero dizer de que essa é uma posição, uma convicção que eu tenho desde sempre. Não é uma questão de direita ou de esquerda. É uma questão de formação, de educação, a orientação religiosa que eu tive, primeiro na minha casa, dos meus pais, segundo, a minha passagem pelo seminário, me orientou a defender a vida, então eu defendo a vida. Agora a proposta será analisada por uma comissão especial. Depois segue para o plenário da Câmara, onde deve ser votada em 2 turnos. Para ir ao Senado, a PEC precisa de pelo menos 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados.
E há pouco, a deputada Caroline Detoni, que é a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, se manifestou, como nós estávamos esperando, para a conclusão da nossa reportagem. A fala da deputada nos causou muita surpresa. Vamos ouvi-la. Os casos já existentes que a lei coloca como exceção para a prática do aborto legal, no caso de estupro ou de perigo para a mãe, serão mantidos, ou seja, é fake news dizer que não será possibilitado. Mas deixamos um recado muito claro ao atual governo e a todos aqueles que querem liberar o aborto. O Brasil deve estar e estará no rol dos países que defendem a dignidade da vida humana desde a concepção. Bom, até o momento dessa fala, o consenso geral em relação a essa PEC era de que ela derrubaria as 3 situações em que o aborto é considerado legal. Por isso, a nossa surpresa com o depoimento da deputada. Por isso, também, claro, o ND Notícias continua acompanhando essa discussão, que, como já falamos e como vocês veem, é bastante polêmica.